Olá a todos, aqui quem está falando é Alexandre Borges. Neste vídeo aqui eu vou mostrar a solução que eu encontrei para um enigma que já perdura por quase um século. No século XIX, o físico e químico inglês William Crookes realizou experimentos com a médium, também inglesa, chamada Florence Cook, que dizia ter poderes mediúnicos para materializar um espírito chamado de Kate King. William Crookes bateu várias fotografias desse dito espírito materializado e essa história é uma polêmica até hoje. Mas em uma derradeira sessão, esse tal espírito de Kate King anunciou que iria partir e não mais voltaria a se materializar em nosso mundo. Décadas depois, mais precisamente em 1930, um grupo espírita no Canadá disse ter registrado em fotografia a volta do espírito de Kate King, que é essa fotografia que você vê parcialmente atrás de mim. Agora, neste vídeo aqui, você vai ficar sabendo a verdade sobre essa história. Será que essa fotografia é a volta da Kate King? Ou isso tudo é uma grande farsa? Neste vídeo, eu vou mostrar a solução que eu encontrei quase um século depois de uma fotografia que foi obtida em 1930 em uma sessão mediúnica de uma médium escocesa chamada Mary M. Marshall, que você está vendo aí, ou também conhecida na literatura como Mary M., já falecida desde 1963. O objetivo desse vídeo é mostrar o que eu encontrei analisando as fotografias das sessões mediúnicas, das sessões espíritas que esta médium participou no Canadá. Foram inúmeras fotografias batidas, eu vou mostrar algumas, mas o foco desse vídeo é solucionar, na minha avaliação, uma dessas fotografias, uma das mais conhecidas, que seria a aparição do chamado espírito de Kate King, aquele famoso suposto espírito que apareceu nas sessões que foram realizadas por William Crookes. Eu vou contar mais à frente detalhes. Se você não está reconhecendo quem é essa mulher, ligando a foto dela à criatura, eu vou mostrar outra foto dela, e aí sim você já deve ter visto. Esta aqui. Esta fotografia aqui da esquerda, essa fotografia ficou muito conhecida porque ela foi publicada em livros espíritas, em artigos, pela internet também. Muito divulgada essa fotografia quando se quer mostrar essas tais supostas ectoplasmias, que é expelida pelos chamados médiums de efeitos físicos, e ela era conhecida como uma médium de efeitos físicos. Essa massa branca disforme seria supostamente o que se chama de ectoplasma, substância essa que nunca foi comprovada cientificamente até hoje. E aqui na direita você vê a fotografia na íntegra. Você vê que há outras pessoas que estão participando dessa sessão espírita, todos eles dados as mãos, para fazer a corrente mediúnica, ao que se diz, e aí ao que acontece a expulsão do tal ectoplasma, pelo que se vê pelo nariz dela. Essa é uma sessão que ocorreu em 27 de junho de 1932 e essa imagem ela também ficou conhecida porque o que se alega é que houve a materialização do espírito do escritor Arthur Conan Doyle, o famoso criador do personagem Sherlock Holmes, que se envolveu, como todo mundo sabe, com os temas da vida após a morte, espiritismo e espiritualismo. E aqui, como você pode ver nesse tal suposto ectoplasma, o que seria o rosto do Conan Doyle. Aqui você vê também outras imagens, um desenho, um outro rosto de uma outra pessoa que também foi reconhecida, mas que não interessa aqui no momento. Aqui uma caveira, tem a descrição de tudo isso aqui, mas não é o nosso interesse no momento. Isso aqui em volta não é o ectoplasma. É dito que é um lenço que está preso na alça do vestido dela. Isso aqui é uma sessão que foi realizada na casa de um médico, um pesquisador desses assuntos, que depois eu vou falar mais à frente dele. Foram feitas inúmeras sessões com esta médium e com outras médiums, mas ela ficou mais conhecida pela sua capacidade, do que se alega, de expelir o ectoplasma. Então tem essas formações bizarras, é o que se conta. Foram feitas inúmeras fotografias de várias sessões que ocorreram ao longo dos anos. Na mão dessa pessoa que está aqui, você enxerga o acionador do botão que dispara alguma das máquinas fotográficas que estão aqui fotografando essa sessão. Nessa fotografia, eu estou mostrando aqui apenas ilustrativamente, mas o foco é a fotografia que seria da Kate King, que eu vou mostrar mais à frente. Mas vamos em frente, eu vou mostrar outras fotografias desta médium. Aqui eu escolhi apenas a título de exemplo algumas das fotografias que eu achei as mais caricatas dessas supostas materializações ou teleplastias, como também eram chamadas, ou também dentro da parapsicologia, conhecido também como ectocoloplasmias. Você vê essa fotografia do lado esquerdo, uma sessão de 1929.
E aqui você vê saindo, que parece no nariz dela, mas aqui já em cima da cabeça também. Aqui tem também no ouvido direito dela, que também está saindo. E também aqui essa massa disforme e há também um outro rosto aqui. E supostamente isso seria o ectoplasma que saiu do corpo dela. E aqui você vê na direita uma seção de 1932, que é dito que essa fotografia seria uma espécie de simulacro de uma mão e de um braço, né? É uma fotografia também, olhando assim, apenas visualmente, as fotografias todas são muito suspeitas. A fotografia em si, ela não prova nada, né? E aqui o que pode sugerir também, alguém pode dizer, que isso aqui parece uma luva de uma cantora de ópera. Uma luva desgastada pode ser, ou também conhecida como luva longa ou luva de noite. É bem suspeito também essa fotografia, como todas as outras são muito suspeitas, todo esse material. Aqui mais outras duas fotografias, apenas a título ilustrativo que eu estou trazendo antes de mostrar a fotografia que realmente eu consegui descobrir alguma coisa, que é a da suposta Kate King. Essa fotografia da esquerda aqui de 1932. O que se conta é que o tal do ectoplasma aqui já havia formado uma figura e já estava retornando para a boca dela. Aqui uma outra fotografia, essa aqui do meio, de 1929. Novamente muito parecida com aquela outra primeira que eu mostrei. Saindo o suposto ectoplasma, aparentemente do nariz, mas pode estar saindo da boca, mas aqui não dá para ver, e formando também outros rostos em miniatura aqui. Realmente isso aqui, você olha apenas a fotografia, e mesmo lendo o contexto, como eu li toda essa história, foi publicado também tudo isso, olhando todas essas sessões, essas histórias todas, isso aqui realmente para mim é tudo muito suspeito. Este rosto que apareceu aqui foi reconhecido como este homem que está aqui do lado direito, como esta pessoa aqui chamada Raymond Lodge. Aqui é uma fotografia em vida dele. Esse rapaz ele faleceu em 1915, na Primeira Guerra Mundial, e ele era filho do pesquisador conhecido Oliver Lodge, que foi um dos presidentes da SPR, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Você vê que essa suposta aparição dele aqui em miniatura do rosto dele é exatamente essa mesma fotografia aqui que está na direita. É por isso que isso tudo aqui também causa uma grande suspeita de ser fraudulento. Ela tem a cara, parece fraudulento isso. Você poderia ter feito esse tal do ectoplasma usando de alguma substância e você colou apenas o rosto do que seria o Raymond Lodge. Você recortou a fotografia, você viu essa fotografia em algum jornal, publicado em alguma revista, você recortou e você colou de alguma forma e aí você simulou que isto era uma substância que estava sendo exalada do seu corpo, manipulada por supostas entidades fora da matéria, conhecidos popularmente de espíritos. Mas o que é dado a conhecer na literatura é que ela não foi pega em fraude nessas sessões todas que foram realizadas na casa desse pesquisador chamado Thomas Glendale Hamilton, que era um médico canadense. Ele que começou a se interessar lá em 1918 pela pesquisa da sobrevivência humana. Então ele começou a reunir alguns médiums e pesquisar isso na sua própria casa e fazer essas sessões mediúnicas ou sessões espíritas com essas médiums. E, segundo ele, como ele escreveu este livro, Intenção e Sobrevivência, é um livro que foi publicado póstumamente em 1942, essa aqui é a primeira edição, que ele faleceu em 1935. A sua mulher também participava dessas pesquisas, a sua filha também. Após a morte dele, a sua esposa e a filha continuaram a pesquisa dele, depois lançaram também uma outra edição desse livro, mais à frente. Há inúmeras fotografias que ele bateu e inicialmente essas sessões começaram não com ectoplasmia, mas apenas com, por exemplo, com telecinesias ou apenas com a suposta incorporação de espíritos no médium. Mas mais à frente, aí começou, como ele conta, as tais ectoplasmias, principalmente com essa médium Mary Marshall, que aí aconteceram várias materializações, essas materializações bizarras. Esse trabalho foi até o fim da vida dele, em 1935. Essas sessões eram feitas na cidade de Winnipeg, no Canadá, com vários médiums, mas a médium que parece ter dado o maior resultado de todos no que concerne às ectoplasmias, que o que parece é o que ele tinha mais interesse, foi com a médium Mary Marshall. Muito tempo depois da morte dele, sua filha cedeu todo esse material fotográfico, todos os escritos dele, as suas anotações, para a Universidade de Manitoba,
no Canadá. E eles colocaram esse acervo também na internet, está disponível no site oficial dessa Universidade de Manitoba, no Canadá. Isso tudo está aí disponível para quem quiser analisar todo esse material, todas essas fotografias, a descrição e tudo mais. Analisando isso aqui criticamente, eu vi inúmeras dessas fotografias, consultei esse livro, consultei artigos dele, consultei artigos escritos por outras pessoas sobre o trabalho dele. Todo esse material para mim, eu olhando aqui, é realmente muito duvidoso e você suspeita, será que tudo isso foi fraudulento? Não exatamente me referindo a esse pesquisador, o Glenn Hamilton, porque não há nada que pese na história contra ele. Se há fraude ou não, realmente recairia a culpa aos médiums ou algum assistente ali que tenha sido parceiro de trapaças. Isso aqui ao longo da história, claro, as pessoas duvidaram, as pessoas questionam. Ele também descreveu isso em vários outros artigos, palestras e tudo mais, mas, por exemplo, eu trouxe esta publicação aqui chamada Psych Science, Ciência Psíquica, volume 11, número 4, de janeiro de 1933, que era publicada pela British College, onde ele também publicou sobre a aparição dessa tal Kate King, mas ele colocava aqui entre aspas, porque ele mesmo também tinha dúvida, ele não tinha como comprovar. Aqui você vê o título do artigo, Manifestações de Kate King nos experimentos de Mary M., que é Mary Marshall. Houve outras aparições também da Kate King, mas a que descobri foi somente de uma dessas fotografias. Ele descreve e apresenta essas fotografias, mas enfim, o que eu quero mostrar aqui neste vídeo é exatamente essa fotografia aqui da esquerda, que analisando várias fotografias que o Glenn Hamilton bateu e é o seu acervo das suas pesquisas e deixou aí para nós analisarmos na história. É esta fotografia que eu estava analisando e eu encontrei uma resposta na minha avaliação para esta fotografia. Isso aqui é supostamente o que se ficou registrado na pesquisa dele, seria a materialização do dito espírito de Kate King, aquele suposto espírito que ficou muito conhecido nas experiências do William Crookes, lá feitas no século XIX. O cientista físico, químico, que se envolveu com essas pesquisas de vida após a morte. Tudo isso feito pela médium chamada Florence Cook, que era uma médium inglesa. Essa é uma história muito conhecida. O contexto dessa fotografia aqui é o seguinte. Isso aqui, novamente, é uma sessão na casa do pesquisador Glenn Hamilton, lá em Winnipeg, no Canadá. Aqui está sentada na cadeira aquela médium que eu já mostrei, a Mary Marshall. Aqui são alguns outros participantes da sessão e eles estão fazendo a corrente, dadas as mãos. Esta mulher aqui também é uma outra médium, também escocesa, chamada Susan Marshall, que era cunhada da Mary Marshall. As duas usavam também pseudônimos. A Mary era conhecida como Dow e a Susan era conhecida como Mercedes. E aqui ela estaria, o que se diz, em transe, deitada, mas aqui, nesta sessão, nesta data aqui, em 12 de novembro de 1930, o alegado espírito da Kate King teria retornado. E ela está aqui, no alto, aparece aqui ao fundo, nesse tal gabinete. Isso aqui é um armário, que é exatamente essa fotografia aqui da direita, que é a ampliação. Você vê que há apenas o rosto, seria alegadamente o rosto do que seria o espírito de Kate King. E aqui tudo em volta é o que se alega que seria os chamados véus ectoplasmáticos. São ectoplasmas também, alguns aqui na coloração mais escura, negra ou quase cinza, e aqui também a coloração branca. É uma mistura, porque o que se alega na história, já pesquisado por outros que investigavam as tais materializações, que o tal do ectoplasma pode também dar essa cor escura, negra, como está aí. E aqui você vê o que seria o cabelo, né? Para simular um cabelo, o ectoplasma formou o que seria um cabelo. Isso é o que está descrito no livro do Thomas Glenn. E além dessa fotografia que estamos vendo aqui, outras máquinas fotográficas bateram também outras fotografias de outros ângulos. Como eu mostro aí algumas outras fotos desta mesma cena de outros ângulos. Isso aqui tudo está na escuridão. Nós só estamos vendo a imagem aqui porque, claro, é o flash da fotografia do momento da foto. O que acontece também é que essas sessões existiam os tais espíritos guias. E esses espíritos guias que coordenavam e administravam todas essas sessões. E esses tais espíritos guias, eles se comunicavam, principalmente em várias sessões, pelo menos também nessa sessão, através da psicofonia. No caso aqui, as duas médiums. Uma das médiums dizia que estava sendo incorporada por um espírito guia chamado Walter.
ou Walter. E a outra médium dizia que estava sendo incorporada pelo próprio espírito da Kate King. Você sabe que a psicofonia é a própria médium falando. Ela está falando com a boca dela, né? A boca dela própria se mexendo, mas o que se alega é que ela está incorporada ali pelo tal do espírito. Pelo menos nessa sessão aqui e várias outras sessões também eram por psicofonia. E aqui, como conta no livro do pesquisador Glenn Hamilton, por exemplo, na página 221 e 222, apenas um exemplo, porque tem várias outras páginas, descrevendo essa sessão. Esse tal desse espírito guia Walter, ele diz, olha, vai aparecer a Kate King, nós vamos formar um rosto, ele vai estar ali na parede e ele vai se formar, e isso está no escuro total, e ele dá o comando, olha, agora pode bater a fotografia. E aqui na legenda há até a data de 1931, mas que não está correta. É de 1930, como o próprio texto, mas anteriormente narra que é 1930, mas aqui o que acontece? E a dúvida ficou até hoje, quase um século depois, mais de 94 anos já passados, isso aqui é 1930, até hoje ninguém disse a resposta final. Esta fotografia, ela mostra a volta da Kate King? Ninguém nunca encontrou a resposta final para essa pergunta. No meu julgamento eu consegui encontrar e hoje vou mostrar a resposta, o que eu encontrei desta fotografia aqui, respondendo a esta pergunta. O que eu descobri sobre essa fotografia, e agora vou revelar, é que quase um século depois eu posso responder que, no meu julgamento, analisando essa fotografia, ela não é a Kate King, porque nem parecia ela parece. Aliás, como disse, o próprio pesquisador Glenn Hamilton colocava entre aspas, porque ele também tinha dúvida, porque ele via dessemelhanças e ele não tinha como comprovar que se era a aparição da Kate King. Só que os tais espíritos guias, no caso aqui, esse espírito Walter e a própria outra médium que dizia estar incorporada pela Kate King, disseram que era realmente a aparição da Kate King. Insistiram nisso, como diz o pesquisador. Só por não parecer já seria uma grande indicação. Não é somente por não parecer, mas é porque eu descobri o que mostra realmente este rosto, de onde vem esse rosto. Está aí, esta é a resposta que eu encontrei. No meu julgamento, analisando essa imagem, aquele rosto que seria da Kate King, na verdade é uma pintura feita por este pintor francês chamado Jean-Baptiste Greuze, que é esta pintura aqui do lado esquerdo e ele do lado direito. Aqui é um autorretrato de cerca de 1769. E essa pintura dele aqui é uma das pinturas mais famosas dele, chamada O Jarro Quebrado. É uma pintura de cerca de 1771 e 1772. A data não é precisa. E essa pintura atualmente está no Museu do Louvre, na França. É claro que é apenas o rosto, né? Uma parte do rosto que aparece lá na suposta ectoplasmia. Então eu vou mostrar isso em comparação, vou mostrar a análise e você vai ver que é justamente a mesma imagem. E este pintor, ele viveu de 1725 até 1805. Você vê que essa pintura é bem antiga, né? Do século XVIII. Enfim, conclusão, não é a Kate King. Aquele rosto que apareceu lá é esta pintura aqui desta menina. E esta menina sequer foi identificada. Aqui é atribuída apenas como uma representação artística dele. Não é alguém conhecido, não é uma pessoa que existiu, não é uma pintura de uma pessoa real. E aqui você vê pendurada no braço dela justamente a descrição do que é esta pintura, o jarro quebrado. Para alguns críticos de arte, o jarro quebrado simbolizaria a perda da virgindade dessa menina. Se você for ver, aqui o pintor deixou um pouco do seio dela à mostra. Por exemplo, uma escritora britânica e crítica de arte chamada Anita Bruckner dizia que este quadro era notavelmente a perda da inocência desta menina. E aqui vemos um cartão postal desta obra desse artista, um cartão postal do Museu do Louvre, o Jarro Quebrado. Aqui embaixo escrito em francês e aqui escrito em inglês. E aqui do lado direito você vê o fundo desse cartão postal. Como esse quadro desse artista Greuze é muito famoso, essa imagem naturalmente ela foi publicada em livros, como eu vou mostrar mais à frente, foi publicada em revistas, foi publicada em jornais e tem também aqui nesse cartão postal do Museu do Louvre. Agora, como essa imagem do rosto dessa menina foi aparecer lá nesses experimentos de ectoplasmia,
conduzidos por este pesquisador Glenn Hamilton. Como esta imagem apareceu? E é claro, as pessoas vão pensar que talvez a médium Mary Marshall tenha utilizado esta imagem publicada em algum desses locais, levado isso para a sessão espírita e de alguma forma escondida ali ela conseguiu tirar e colocar ali na parede, que é a parede da gabina, e enrolar com alguns tipos de véu que trouxe e fazer aparentar que aquilo ali é uma manifestação espiritual, foi uma produção dos seres espirituais, ou talvez auxiliada pela outra médium, Susan Marshall, ou pelos outros assistentes. É claro que essa é a primeira hipótese, a hipótese da fraude, que isso tudo foi armado. Mas isso é apenas a primeira hipótese, tem outras hipóteses que também podem ser aventadas. E aqui, por exemplo, consultando sobre várias obras de arte, você vê, por exemplo, uma aqui que eu estou trazendo, chamada Palavra e Imagem, pintura francesa do Antigo Regime, de Norman Bryson, de 1981. Você vê aqui na página 131 e 132 uma menção a esta obra, O Jarro Quebrado. Aqui uma outra obra que eu consultei, apenas para mostrar mais um exemplo, neste livro chamado Greuze, de Alice Eyre Maclean, de 1907. É um livro antigo. Aqui no capítulo 6, página 52, aqui pulando também para a página 54, por exemplo, encontra uma história, uma senhora chamada Madame Roland, que hoje é uma figura histórica da Revolução Francesa, teria visitado o ateliê do Greuze e teria visto essa obra, e ela conta numa carta para uma amiga as impressões que ela teve sobre esta obra, apenas a título aqui de curiosidade. Outro livro aqui que eu trouxe, consultei, por exemplo, Greuze e seus modelos, de John Rivers, de 1912, também vai abordar aqui a obra O Jarro Quebrado e conta também novamente sobre a Madame Roland. Teria visitado o ateliê dele, ficou impressionada e contou para sua amiga em uma carta de 19 de setembro de 1777. A visita que ela fez no ateliê dele e ficou impressionada com essa obra, O Jarro Quebrado. Tanto é que essa obra ficou uma das mais famosas deste pintor. Para analisarmos melhor as duas imagens, eu fiz uma superposição do rosto do suposto espírito da Kate King, que apareceu lá no experimento em 1930, com o rosto da obra O Jarro Quebrado. E aí eu fiz um vídeo mostrando essa superposição, inicialmente mostrando o rosto da Kate King, e ele vai transitando para o rosto do quadro famoso. Vamos ver aqui? Olha, transitando para o quadro do pintor francês. Você vê que há um encaixe muito bom entre os rostos. Há um encaixe muito bom. Você vê que os rostos são muito similares e, na minha conclusão, são os mesmos. Aqui uma segunda superposição que eu fiz, mas eu coloquei o quadro do pintor francês em preto e branco e eu também modifiquei um pouco no brilho e no contraste para que possamos visualizar melhor. Vamos ver aqui? Transitando da Kate King para o quadro do pintor. Veja que o encaixe é muito bom dos dois rostos. Pronto. Você vê aqui que é um encaixe muito bom dos olhos, do nariz e da boca. Voltando agora. Você vê aqui mais ou menos entre um rosto e outro. A minha conclusão é que são os mesmos rostos. E você vê que esses tais supostos véus ectoplasmáticos cobrem uma parte do rosto, uma parte do olho aqui, passa também um pouco por aqui, neste olho esquerdo dela, e tem essa outra parte do tal ectoplasma aqui, na cor branca. Nesses dois vídeos aqui, dessa superposição, eu fiz uma análise mais técnica. Inicialmente, eu fiz uma medição interpupilar de cada uma das duas imagens. No caso da suposta ectoplasmia, nós não conseguimos ver as pupilas, mas nós temos que trabalhar com o que temos, então eu tirei uma média ali no meio dos olhos. Fiz a medição, eu encontrei um ângulo, com esse ângulo rotacionei a imagem para deixar as duas imagens niveladas, com os olhos com a horizontal, com eixo X. Na tal da ectoplasmia, nós vemos que o rosto estava bem inclinado. A partir daí eu fiz uma medida em pixels, novamente do centro dos olhos das duas imagens, e encontrando a distância de cada uma, eu dividi o maior valor na distância entre os olhos de uma imagem com o menor valor
da distância da outra imagem, escalonei a imagem para deixar a distância do centro dos olhos das duas imagens com o mesmo tamanho. Daí eu deixei as duas imagens em altura e largura do mesmo tamanho, ajustando o canvas da imagem. A partir daí eu fiz uma translação no eixo X e no eixo Y para colocar uma por cima da outra. Falando aqui em resumo, aqui vemos a comparação lado a lado, o espírito entre aspas na esquerda e o quadro, o jarro quebrado na direita, como eu já havia feito em preto e branco e com brilho e o contraste alterados para se equiparar com o da esquerda. Você vê que numa análise global holística, os rostos são exatamente idênticos, mas tem alguns detalhes a mais que nós vamos ver. Para analisarmos melhor essas duas imagens, eu vou fazer um pouco de desfoque gaussiano no quadro aqui do pintor francês para simular uma baixa qualidade desta fotografia aqui da esquerda, a fotografia que seria da Kate King. Pronto, aqui um pouco desfocada a imagem. Por exemplo, nós vemos aqui a morfologia do nariz, da boca, dos olhos e toda a posição do rosto, todos são exatamente idênticos. Embora tenha alegadamente esse véu ectoplasmático aqui cobrindo uma parte que nós não vemos aqui da testa, nós não vemos a orelha direita dela e encobre um pouco aqui da linha mandibular e do queixo, mas apenas com o que sobra aqui nós conseguimos identificar uma análise morfológica que é exatamente a mesma imagem. Você vê, por exemplo, o formato do nariz como ele é exatamente igual ao da direita. Muito característico, exatamente o formato dessa sombra aqui, ela é exatamente idêntica a essa de cá. Nós vemos aqui também a base alar e a narina exatamente na mesma posição como está aqui. Você vê, por exemplo, a morfologia da boca, como ela é idêntica. Mais do que isso, você vê o lábio inferior dela está mais iluminado nesse jogo de luz e sombra aqui. Aqui você vê também mais iluminado. Você vê também uma região de sombra aqui, como há aqui também, próximo aos olhos. Você vê nesse jogo de luz e sombra, toda essa região aqui da face esquerda, uma região de sombra. Você vê também essa região de sombra aqui. Você percebe também aqui no lábio superior dela, no centro do lábio, que é chamado arco do cupido, você vê exatamente um arco do cupido acentuado em formato de V. No quadro do pintor, você vê este arco em V. Você consegue enxergar também, aqui nessa região, entre o nariz e a boca, chamada de filtro, a marcação do filtro. Você vê também a espessura do lábio superior e inferior, como ela é bem compatível com essa de cá, do quadro do pintor. Você vê, por exemplo, o formato dos olhos, como eles são muito idênticos. Nós vemos também a pálpebra, como é bem compatível com a de cá. E a pálpebra inferior, nós vemos que há uma região mais escura, aqui também, uma região mais escura. Aqui no canto interno do olho direito, nós vemos uma região branca, como há aqui também. E é claro que as pupilas desta aqui do quadro, elas ficaram encobertas aqui pelo tal do véu ectoplasmático. Já a pupila neste outro olho ficou encoberto também um pouco aqui, quando esse pouco de suposto ectoplasma escuro passou por cima do olho. Aqui na sobrancelha direita, nós vemos que ela é mais escura aqui no início dela do que aqui. Aqui também nós vemos, é mais escura no início dela do que na sua continuidade. Na outra sobrancelha aparenta que ela é mais espessa, mas é por causa da sombra. Aqui, como você vê aqui, aparenta que é mais espessa essa sobrancelha em comparação com a outra do lado direito, mas é porque tem uma região de sombra aqui. O queixo também, apesar de estar um pouco encoberto pelo tal do ectoplasma, mas vemos uma compatibilidade aqui com o queixo redondinho, né? Abaixo do lábio inferior, divisando aqui com esse sulco mentolabial, você vê essa região sombreada aqui, como você também enxerga aqui. Agora, um ponto bem interessante dessa imagem, que também adiciona para identificar essa imagem, é que no meio do nariz não há sombra, ou há uma sombra muito leve, né? Aqui no centro, aqui também não há sombra, ou é uma sombra muito leve. Você vê que é um ponto que identifica bem essa imagem. Enfim, são vários pontos que identificam que essas imagens são as mesmas. Mas a nossa conclusão aqui é muito além do que uma análise de biometria facial de 1 para 1, uma análise morfológica dos dois rostos.
porque ela é realmente sim uma análise de biometria facial, mas é muito mais do que isso, avança mais ainda, porque é uma análise de comparação de duas imagens iguais. Assim, a nossa conclusão é muito mais segura. Nessas análises que eu estou fazendo aqui, eu estou utilizando a imagem do quadro do site oficial do Museu do Louvre. Mas se não é a volta da Kate King, será que a Kate King realmente existiu? Aqui você vê, por exemplo, que eu trouxe duas fotografias desse suposto espírito materializado da Kate King, que é o experimento de materialização mais conhecido da história, das experiências de William Crookes. Aqui você vê duas fotografias que foram publicadas neste periódico Science, Ciência Psíquica, volume 13, número 1, abril de 1934. Essas duas fotografias aqui que eu estou colocando e mais outras duas que este periódico trouxe só foram divulgadas muitos anos depois da morte do próprio William Crookes. Ele faleceu em 1919. É claro que outras fotografias vieram a público na época, mas essas aqui e mais outras duas que não estou colocando aqui, o grande público só a conheceu lá em 1934. Essa é uma história controversa, que não é o assunto daqui, e é uma história que, na minha avaliação, tem um monte de furos. Isso aqui jamais pode ser considerado uma prova de uma vida após a morte, na minha avaliação, e continua não sendo. E, de fato, os colegas dele, da época, os cientistas, a comunidade científica nunca se curvou perante essas experiências dele. E, ao longo dos anos e até hoje, essa controvérsia existe, se essa médium Florence Cook era uma fraude ou não, mas esse assunto eu deixo para um outro vídeo, em uma outra oportunidade. E a importância daquela fotografia retratada lá por Hamilton nos experimentos com Mary Marshall e Susan Marshall, ela não é exatamente importante por aquela fotografia em si, que essa somente é mais uma das inúmeras fotografias que o Glenn Hamilton bateu. Ela tem a mais importância pela pessoa que ela alegava de ser imagiada aqui, porque os tais espíritos diziam ser a Kate King. Então seria, para alguns, uma referência cruzada. Veja, a Kate King voltou. Ela havia se manifestado lá na década de 70 do século XIX e ela teria retornado lá na década de 30 do século XX. Mas agora a minha resposta para essa pergunta é que não, ela não voltou. Se a Kate King do Crookes não era real, então ela jamais poderia ter voltado. É a volta dos que não foram. Para compararmos os dois rostos, para vermos se há alguma similaridade, eu coloquei os dois rostos lado a lado. Na esquerda, a tal da Kate King do William Crookes e na direita, a tal da Kate King do Glenn Hamilton, dos experimentos com Mary Marshall. E aí você vê que o que já foi notado pelo próprio Glenn Hamilton é que não há semelhança. Mas, segundo ele, os tais dos espíritos guias, o espírito chamado Walter e o próprio espírito da Kate King, é como está descrito no livro, que afirmaram que realmente aqui era a tal da Kate King. Mas você vê que os rostos são diferentes numa análise holística, numa análise morfológica, numa análise de 1 para 1, na comparação de rostos. Inicialmente você já vê que a Kate King do Crookes, ela é mais velha do que a Kate King do Hamilton, né? A Kate King do Hamilton parece uma criança ou uma pré-adolescente. E as idades são diferentes aqui muito claramente, mas alguém também poderia dizer, e defendendo os espíritas, os estudiosos das pesquisas psíquicas, que ela poderia parecer de uma idade diferente. Então, na verdade, tudo que você falar aqui pode ter uma explicação entre aspas, para tentar fugir, escapar de que isso aqui não é fraude, ou que realmente é aquilo que foi dito na época pelos tais espíritos guias. Você pode escapar de qualquer forma, fazendo qualquer alegação, uma alegação que nem a pessoa que defende vai conseguir provar e nem nós vamos conseguir refutar o que você jogou na conta do além. Se você jogou na conta do além, você não tem como verificar essa alegação. Mas você vê que, embora esta fotografia aqui da esquerda, da Kate King, não está em boa qualidade, você pode olhar também pelas outras, não somente essas duas que eu coloquei, mas as outras fotografias que o William Crookes fotografou na época, e a qualidade inferior realmente prejudica, mas você vê que os olhos são bem diferentes. O formato dos olhos, você vê que a Kate King do Hamilton são muito mais largos, mas o que mais identifica que não é a Kate King é o formato da boca. O formato das duas bocas são completamente diferentes. São duas bocas diferentes. Por exemplo, na Kate King do Crookes, aqui em cima, no lábio superior, no centro do lábio, o arco do cupido dela é bem tênue, é do tipo arredondado. Aí forma esse arco aqui. Já aqui na Kate King do Hamilton,
O arco do cupido dela, aqui no centro do lábio superior, é bem mais acentuado. É neste formato de V, você vê aqui. Mas aí pode-se alegar essa diferença causada pela diferença da idade das duas. Você vê também, por exemplo, a espessura do lábio superior e inferior do Crooks são menos espessos do que o do Hamilton. Aqui o nariz nessa foto não ficou boa, mas você pode ver nas outras. Mas a conclusão que nós chegamos aqui, distinguir que não são as mesmas pessoas, a nossa conclusão e segurança não é exatamente pela biometria facial, como estamos analisando aqui, uma análise de 1 para 1, análise morfológica, mas sim que, além dessa análise de biometria facial, conseguimos chegar com segurança a uma identificação que não são as mesmas pessoas, pela identificação positiva de que esta imagem da Kate King é de fato a imagem retratada lá pelo pintor francês, que no conjunto, adicionado à análise morfológica aqui, conseguimos chegar com segurança de que não são as mesmas pessoas. Não é a volta da Kate King. Agora você veja também algo crítico nesta fotografia, há uma divergência da iluminação e da sombra do rosto da Kate King com o ambiente. Você vê que isso demonstra uma incompatibilidade. Por exemplo, você vê aqui o flash da máquina batendo nas pessoas. E você vê, por exemplo, 3 marcações aqui que eu fiz no ambiente. Desse braço deste senhor aqui, o braço esquerdo dele, a sombra está projetando aqui neste colchão. Você vê aqui também no nariz da Susan Marshall, a sombra do nariz dela está projetando na sua face direita. Aqui também, a Mary Marshall, o seu ombro esquerdo está projetando uma sombra aqui na cadeira. Mas se você olhar o rosto da tal Kate King, a sombra dela é divergente com o ambiente. Não é compatível. O nariz dela está projetando a sombra em outra direção. A direção da iluminação é divergente deste ambiente. Seria mais ou menos a direção da iluminação que projetaria essa sombra aqui na face esquerda dessa tal Kate King. Isso justamente é mais um elemento de prova que mostra que isso aqui, na verdade, esse rosto, ele é bidimensional, ou seja, ele é compatível justamente com a figura que está colada ali nessa parede, né, que é a parede do gabinete. Na verdade, a sombra não é uma sombra que está reagindo à iluminação do ambiente, é uma sombra que já é pré-existente. Por quê? Porque é uma imagem da obra do pintor francês, é uma sombra que já existe, é uma imagem bidimensional, não é uma imagem tridimensional, ela não reage com a iluminação, mostra que é uma figura plana, mas isso também não é a primeira vez que acontece isso, outros médiuns do passado também já tiveram essas tais materializações de figuras planas. Isso, para alguns que defendem, espíritas ou estudiosos das pesquisas psíquicas, não era prova que era fraude. Ou seja, por ser uma figura plana, uma figura que parece realmente um papel colado na parede, né? Com esses tais véus, não era prova de que isso era um papel recortado, por exemplo, de uma revista e colado na parede. Porque ela até pode aparentar uma aparência tridimensional por causa desses véus. Os véus, sim, eles seriam tridimensionais. Esses véus eles estão ali colocados juntos ao rosto, aí sim, com aquela mistura rodeando o rosto, dão a impressão que o rosto também é tridimensional. Mas ela também pode dar esse aspecto tridimensional do rosto por exemplo, ser uma imagem colada em cima de um relevo. Mas essa polêmica existe até hoje, se isso é fraude ou não, desses outros médiuns do passado, e apareceram essas tais ectoplasmias planas. Sempre foram polêmicas essas ectoplasmias, porque a primeira ideia a se pensar é que isso é alguma página rasgada de uma revista, se colou ali na parede, o que na verdade você trouxe escondido, e algum dos médios ou assistentes trouxeram escondidos e mostraram aqui, para aparentar que é uma manifestação espiritual. Mas segundo o Thomas Glendale Hamilton, no livro dele, conta que jamais essa mulher foi pega em fraudes e não havia possibilidade de fraude. E nem também houve conluio entre os médiuns, segundo ele. Eu vou ler aqui um trecho da página 33 deste livro, da sua primeira edição. Ao longo de todo o seu trabalho, o Dr. Hamilton insistiu em condições contrafraudulentas e não é nosso propósito nos determos aqui na questão da fraude em assuntos psíquicos, pela simples razão de que a fraude não existiu e não poderia existir nos experimentos de Mary M. As evidências internas apresentadas pelos próprios teleplasmas, a complexidade da mediunidade em grupo, a natureza e as reações dos estados de transe indicam que estamos lidando com uma massa de fatos tão inextricavelmente interligados e tão impossíveis de simular
que sugerir fraude como explicação é simplesmente demonstrar um preconceito contra o teoricamente inaceitável, em vez de favorecer a verdade descritiva e empírica. No entanto, como a questão da fraude tem sido associada à pesquisa psíquica por tanto tempo, às vezes com uma razão muito justa, técnicas para garantir a precisão da observação e a ausência de fraude foram instituídas rotineiramente. E aí ele segue descrevendo o exame que era feito nessas médiums. Elas tiravam a roupa antes da sessão, sob a vistoria de uma outra mulher, participante da sessão, e elas usavam esses vestidos aqui sem manga, é o que ele conta. E aí ele conta vários outros controles que ele diz ter tido. Agora, algo muito suspeito também nessa fotografia, como há no livro descrito essa sessão, é que ao iniciar a sessão foram realizados cânticos. O pessoal ficou cantando. E aí, esse tal do espírito guia Walter se revoltou porque as pessoas não estavam cantando como ele queria cantar, e ele fala através da psicofonia da médium Mary Marshall, que, como eu disse, é a própria boca dela se movendo, supostamente incorporada por esse tal espírito Walter. E ele conta aqui no livro, o Glenn escreve que o Walter não ficou satisfeito dos esforços e disse de forma perentória: "Cantem, seus desgraçados, cantem. Vocês são como um bando de idiotas. Deem um pouco de vida a isso. Deem um pouco de vida a isso. Ainda bem que vocês não ganham a vida cantando." Você vê que espíritozinho petulante ordenando que se cantem com vigor para que aquela produção ectoplasmática possa ocorrer. Isso aqui pode ter duas interpretações. Para os defensores, os espíritas, que realizam cânticos até hoje em sessões espíritas, ou utilizam a música, ou utilizam orações, isso serviria, segundo os defensores, para que haja, entre aspas, a harmonização do ambiente, ou para que os médiums entrem em um transe mais profundo e aquela sessão tenha sucesso, que o ectoplasma consiga sair e se formar do jeito que os tais espíritos querem. Esses cânticos, para os espíritos, podem ter essa função. Mas, olhando isso criticamente, de um ponto de vista mais técnico, esses tais cânticos servem o que é conhecido no mundo da mágica como misdirection, ou seja, você quer desviar a atenção da pessoa para que você consiga realizar o seu truque de mágica. Então você desorienta a pessoa para que ela foque em um ponto do que você quer que ela foque. Você ali entretém as pessoas, você ocupa as pessoas para que aí algum desses médiums possam manipular e colocar esse tal desse rosto nessa parede aí da gabinha. Lembre-se que isso aqui tudo está na escuridão. Nós só estamos vendo a imagem aqui porque, claro, é o flash da fotografia do momento da foto. Um segundo objetivo do ponto de vista crítico é que esse cântico, com mais vigor, com mais intensidade, com a intenção de fazer barulho, o que faz com que a pessoa consiga armar essa cena toda aqui atrás, com esses tais véus, esse rosto, que ninguém consiga perceber, ouvir o barulho, porque as pessoas estão cantando alto. Nessa fotografia, o tal do ectoplasma que aparece aqui nesse armário está bem próxima justamente da Mary Marshall. É claro, tudo isso sempre despertou suspeita, essas experiências dessa Mary Marshall e da Susan Marshall, de que isso poderia ser fraudulento. Agora, se você olha todas essas imagens, elas realmente parecem, elas têm a cara de que parece algo armado, né? Porque isso aqui é muito fácil também de ser feito, né? E a principal alegação de que isto aqui era uma fraude é porque esses rostos que aparecem nessas imagens, nessas fotografias, eram rostos que eram fotografias pré-existentes ou fotografias publicadas em revistas e que apareciam ali nessa tal ectoplasmia, nessa gosma que ela dizia expelir do seu corpo, que parece gás, né? Você vai vendo outras fotografias aí que eu vou mostrando das várias sessões e que foram batidas essas fotos. Essa polêmica sobre essas tais ectoplasmias, materializações, existe até hoje, mas os espíritas defendem que não, isso realmente é uma manifestação espiritual. No caso aqui, como essa imagem, como eu estou mostrando agora, ela é, na verdade, uma pintura de um pintor francês. Esse rosto retratado dessa pessoa é uma pessoa que não existiu na vida real. Isso não poderia ser uma aparição de espírito, mas aí o que os defensores diriam, que na verdade isso aqui não é exatamente a aparição do tal espírito, mas é uma produção que essas supostas entidades espirituais fazem algo para demonstrar que são capazes de fazer. Mas a própria aparição não seria o espírito.
Não é o próprio espírito, é algo que o agente espiritual produz. Essa é a defesa de alguns espíritas. Se você quiser defender isso, você tem que reescrever a história, porque, como contou lá no livro, está descrito no livro e nos artigos desse pesquisador Glenn Hamilton, esses tais espíritos guias, esse tal de Walter, própria Kate King, incorporada por essas médiuns, teriam dito que era a Kate King e teriam insistido nisso, como diz o pesquisador. Então são os próprios espíritos que estão dizendo que é. E aqui agora eu estou mostrando que não é. E, por exemplo, em algumas sessões anteriores a essa, esse tal espírito guia chamado Walter dizia que ia produzir uma espécie de um barco pequeno, aí exatamente aqui na parede desse tal gabinete, como você vê aí, esta outra fotografia, uma espécie de veleiro, mas é uma produção, segundo defende esse pesquisador, do agente espiritual. Não é um espírito, porque, é claro, o barco não é um ser vivo, mas é algo que ele produz. Mas aí entra a outra hipótese, a hipótese concorrente, que é a hipótese da parapsicologia, né? Ou antigamente mesmo da metapsíquica, e tudo isso aqui não há nenhum agente espiritual. Não há espíritos, não há vida após a morte. Uma parte da parapsicologia, né? Isso aqui, na verdade, não há unanimidade, que defenderia, por parte de alguns parapsicólogos, essas ectoplasmias, essas emanações e essas formações desses rostos seriam projeções do inconsciente do médium. Então talvez essa Mary Marshall ou essa Susan Marshall, talvez ela tenha visto isso, essa obra desse artista Gruz, e aquilo ficou esquecido, ela não lembra mais. E lá na sessão mediúnica, aquilo projetou através desse suposto ectoplasma e formou rostos de pessoas. Os rostos que são exatamente iguais às fotos, ou muito semelhantes. Essa seria a defesa de algum dos parapsicólogos no que se chama de ideoplastia. Aquele ectoplasma, ele sai do corpo do médium e é moldado pelo seu pensamento. Você vê nessas fotografias o que eu enxergo um controle muito frágil. Nós não enxergamos nessas fotografias um controle mais rígido na Mary Marshall e nem na Susan Marshall. Você enxerga um controle bem frouxo aqui, porque você só vê nessas fotografias o controle com as pessoas dadas as mãos. Essas pessoas participantes, dado as mãos, funcionava para fazer a alegada corrente mediúnica, mas também servia como controle. Inúmeros médiuns do passado conseguiam escapar do controle das mãos e fazer seus truques e voltar ao controle. Isso é muito conhecido. Vários médiuns conseguiam trapacear com esse controle que é muito frouxo, muito frágil. Você não vê, por exemplo, os pés delas sob controle. E você sabe que alguns médiuns do passado faziam milagres com os pés, né? Milagres fraudulentos com os pés. Embora alguns pesquisadores tenham visitado esse círculo, a casa do Glenn Hamilton, para observar essas experiências, isso era feito dentro do próprio círculo dele, na casa dele. A partir depois da morte do Glenn Hamilton, ela passou a fazer sessões em outro círculo de uma médium chamada Sylvia Barber. Mas era um círculo de pesquisas justamente de uma outra médium também, né? E aqui é o velho dilema, porque se existem espíritos e se eles podem se materializar no nosso universo físico, que é o único que conhecemos, qual deveria ser a forma desses tais espíritos? Porque quando aparecem bem antropomorfos, a gente olha e desconfia que aquilo ali é uma pessoa vestida em um monte de lençóis brancos. Mas quando aparecem essas gosmas bizarras dessas experiências da Mary Marshall, que parece gás, e parece algodão, e parece as fotografias cortadas e coladas, a gente olha isso e a primeira coisa é pensar que isso aqui é um mero truque, né? O que é fácil de fazer, na verdade. A minha solução para isso, eu coloco tudo como, no mínimo, altamente suspeito. Tanto esses formatos bizarros que estamos vendo aí, quanto essas aparições de corpo inteiro. E aqui agora, sabendo, esses tais guias, esses espíritos guias, disseram que essa imagem era da Kate King, então isso já é uma mentira que está sendo constatada agora. Você se pergunta se isso é mentira, quais outras mentiras contaram? O que pode ter de verdade aqui nessas experiências? Por que será que ela não foi pega em fraude? Talvez não tenha existido fraude nenhuma, esses tais teleplasmas sejam reais, ou porque os controles eram frágeis, que ela conseguiu burlar de alguma forma, seja em conluio com outras pessoas. Essa é a pergunta, mas a principal crítica a esse trabalho do Glenn Hamilton é porque as pessoas olham essas fotografias e elas pensam logo pelas características bizarras que elas demonstram. Você nitidamente vê, olha, isso aqui é uma fraude escancarada. Eu, particularmente, na minha avaliação, eu acho todo esse material fotográfico
no mínimo altamente suspeito. Eu não colocaria minha mão no fogo por essas fotografias, assim como eu não coloco minha mão no fogo por nenhuma dessas fotografias de materializações dessa tal substância misteriosa, o ectoplasma, que jamais foi comprovada cientificamente. Para a ciência, ela não existe. Essas experiências ao longo de mais de séculos com essa tal substância misteriosa, a gente está envolvido em uma avalanche de fraudes. É por isso que isso tudo aqui sempre foi tudo duvidoso e continua sendo. E aí fica essa discussão. Existe até hoje se esses experimentos são fraudulentos ou se isso aqui tem algum fundo de verdade. Aí vai ficar no julgamento de cada um. Bom, este é o vídeo. Até a próxima.